Olá, internauta, seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje nós recebemos aqui Fernando Zanon. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lácio. É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse programa e poder contar um pouquinho da minha história. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre umas balinhas de leite ninho que estão invadindo aí a cidade de Linhares, né? Fernando, conta pra gente como que foi começar a fazer essas balinhas. Cara, então, a ideia surgiu porque os meus pais já comercializavam ela na cantina da faculdade do Pitágoras. Antigamente era Linhares e do Colégio Cristo Rei. Então eles já vendiam há muito tempo e a ideia surgiu daí, porque meus pais já haviam fechado há muito tempo a cantina, haviam fechado há 10 meses quase. Teve um período que voltaram a abrir, mas teve que fechar de novo por causa da segunda onda. E aí eu tive a ideia de começar a comercializar elas, não apenas ali no lugar físico, mas levar nas casas das pessoas, no conforto de cada um, para que as pessoas tivessem contato, não somente ali na faculdade. Agora vamos conhecer melhor um pouco o Fernando, né? As pessoas já sabem de onde que veio essa balinha, mas elas não te conhecem. Então, também não sabem quanto tempo tem que você já está vendendo, né? Conta um pouquinho da sua história, Fernando. O que você trabalhava antes e o que te fez começar com essas balinhas? Então, eu sou atleta de futebol desde que eu me conheço por gente, ou seja, tinha 10 anos ali, inclusive a gente jogava junto. E comecei aqui jogando futebol, sempre tive o sonho, desde os 10 anos, tive o sonho de me tornar jogador, me tornar um atleta profissional. E com 12 anos eu saí daqui de Linhares para ir para Santos, jogar nas categorias de base do clube, do Santos Futebol Clube. A partir daí foi quando minha vida começou a tomar um novo rumo, né? De sair daqui da minha cidade, ir para uma cidade sozinho. Eu fui sozinho, fui morar na casa de outra família e foi quando eu me inseri no esporte. Eu comecei a jogar, comecei a ter contato de como era viver daquilo, né? Uhum. E é uma responsabilidade muito grande. Fiquei dos 12 até os 18 em Santos e eu consegui, nesse tempo, saber que era aquilo que eu queria. Sempre tive a convicção de que aquilo era o meu sonho, aquele é o meu propósito. Eu tenho até hoje. As balinhas eu comecei a vender, mas não me fizeram desistir do sonho. É somente uma alternativa, que inclusive eu gostei muito, mas uma alternativa para esse tempo que eu estou parado. Esse período que você está parado é em função da pandemia, não é isso? Exatamente, isso. Em maio do ano passado, o contrato do meu time que eu estava na Espanha acabou e a partir daí eu vim para o Brasil e tal, estava esperando algumas oportunidades, tive algumas oportunidades, mas acabaram não dando certo, inclusive aqui no estado, no Vitória, na Desportiva, mas eu continuo treinando muito forte desde que eu voltei, para que assim que aparecer uma oportunidade eu consiga voltar. Esse período de transição, né, entre uma profissão e outra, né, muitas pessoas elas estão nessa mesma situação, né, perderam os empregos por conta de algo que paralisou por conta da pandemia e hoje também precisam de algo novo para conseguir superar, né? Como que foi esse período de transição entre estar parado jogando bola e começar a vender as balinhas de leite ninho? Cara, estava sendo muito difícil para mim, porque quando você fica parado, você é um atleta, você tem a vida muito dinâmica, né? Todo dia você acorda com um propósito que é o de treinar, de melhorar, evoluir, descansar para o dia seguinte. Então você foca somente naquilo. E o que eu tive aqui não foi um período de férias, que você sabe que vai voltar a ter a rotina do futebol. Não, eu não sabia, não tinha programação nenhuma, eu não sabia o que ia acontecer daqui 2, 3 meses, não sabia se daqui a uma semana eu ia estar jogando. Então eu ficava muito ansioso, muito angustiado com isso, porque a vida aqui em Linhares, por exemplo, voltei a morar com os meus pais e tal, ela não era mais do jeito que eu estava acostumado desde quando eu tinha 12 anos de idade, que era de me preparar para jogar futebol, de me preparar para o jogo do final de semana, por exemplo, sabe?
Então, eu ficava muito angustiado e em casa eu me sentia como, assim, incompleto. Eu estava faltando alguma coisa sempre, mesmo que eu ainda estivesse treinando, mesmo que eu estivesse perto dos meus amigos, perto da minha família, porque eu estava acostumado, minha vida toda não tinha mais. Então, ainda faltava algo, né? Faltava algo. E, cara, para somar isso, eu não tinha questão financeira. Uhum. Voltei a morar com meus pais, coisa que eu não fazia desde quando eu era adolescente. E eu ficava pensando assim, cara, como eu posso ajudar e tal, como eu posso mudar essa situação, né? E eu esperei por bastante tempo alguma situação dentro do futebol mesmo, mas como não apareceu, eu falei, tem que tomar alguma iniciativa. E também tinha a situação dos meus pais, que estão fechados hoje há 12 meses pagando funcionário, não podendo desfazer desse compromisso. E também tem o nosso negócio lá que está fechado e a gente não sabe o que fazer. E então surgiu a vontade de vender essas balinhas. Exatamente, eu estava lá vendendo, eu estava ajudando meus pais nesse período que abriu. E aí, quando eu fiquei sabendo que o governador ia passar o decreto que ia fechar, eu falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Fiquei pensando, matutando algumas coisas e de repente, cara, veio a ideia assim, do meu lado fica no balcão o lugar onde ficam as balinhas ali. Eu olhei para elas e falei, cara, talvez dê certo de eu vender, porque elas saem muito lá na lanchonete da faculdade. Falei, talvez dê certo de eu vender ali, de eu entregar para as pessoas e tal, ter ou então fazendo um ponto fixo. Isso foi uma ideia que surgiu um dia antes de fechar. No dia que fechou, isso tem quanto tempo, Fernando? Faz 1 mês e 10 dias, mais ou menos. É bem recente. Isso, bem recente. E no dia que fechou, eu fiz um bumerangue no Instagram, assim, só para uns amigos próximos e tal, mandei da balinha, falei, nossa, esse é o melhor doce e tal. E muita gente respondeu falando, pô, deu vontade agora, eu queria e tal. E como eu tinha alguns sobrando lá na faculdade, tinha uns 50 lá, sobrando lá na faculdade, eu consegui vender todos só naquilo que eu mandei. Tipo, levei para meus amigos e tal, mas só as pessoas mais próximas. Aí foi quando eu falei, pô, talvez isso dê certo realmente. Comecei a ideia, comecei a fazer as programações, Instagram, rede social e tal. Aquilo então foi uma resposta para você dar continuidade. Isso aí, foi uma resposta porque eu queria. E assim, você falou que a primeira ação foi com o Instagram, né? E hoje, como que isso impacta no seu negócio, nas suas vendas? É o seu principal canal de vendas? É o seu principal meio de comunicação entre os seus clientes? Como que é? Qual a importância do Instagram hoje no seu negócio? Cara, o Instagram hoje, para o meu negócio, ele é basicamente tudo. Eu comecei a vender por lista de transmissão no WhatsApp. Quando eu ainda não tinha rede social criada e tal, eu vendia por lista de transmissão, que o WhatsApp, inclusive, é um bom ponto de venda, mas demanda muito mais atenção e trabalho assim, individual, né? Porque você tem que conversar com cada pessoa como se fosse... como se estivesse conversando com ela somente, né? Exclusividade, né? No Instagram você consegue abrir mais isso e divulgar mais, já que mais pessoas ali estão vendo, estão navegando e tal. O Instagram hoje é o meu principal canal de vendas, não diretamente por ali, mas é onde as pessoas têm contato, têm acesso ao produto, à maneira que eu faço entregas, os meus clientes, as pessoas que eu uso para divulgar. Então é basicamente o mais importante. Já queria te pedir para deixar o seu Instagram, né? Fala aí para as pessoas te encontrarem. Com certeza. O meu Instagram pessoal é Fernando Zanon _ e o das balinhas de leite ninho é Balinhas de Ninho FZ. Por lá vocês conseguem ter toda a informação de preço, de como são feitas as entregas e tal. Só entrar em contato comigo lá e em algumas publicações que vocês conseguem ter essas informações. Fernando, para terminar essa entrevista, eu gostaria de te pedir uma mensagem para o nosso internauta em relação a essa proatividade, esse desejo de se encontrar parado, acomodado em uma situação e ter uma perspectiva, encontrar algo que te leve a dar um passo a mais, né? Com certeza, cara. O que eu tenho para deixar como recado principal é não espere a ideia perfeita. Acho que você tem que começar. Normalmente a gente tem uma ideia e quer ficar muito pragmático em relação, quer que a coisa seja perfeita, não, mas está faltando isso e tal, e às vezes você acaba desanimando daquela ideia que poderia ser uma ideia boa, poderia ser vender. Eu mesmo fiquei
matutando assim, falei, caramba, será que vai dar certo? São umas balinhas assim pequenininhas e tal, não sei se vai derreter ou não sei como é que eu faço, quantas eu peço por dia. Só que se eu tivesse pensado em tudo isso e tivesse deixado de fazer naquele dia, eu não teria começado nada. Então acho que você erra, né, todos os tiros que você não dá e eu acho que perfeição vem com o tempo e ela nunca vai vir, no caso. Vai ser sempre um aprimoramento de tudo que você vai fazer aí. Você tem que errar bastante mesmo para as coisas darem certo. E é isso, cara. Tenta. Se surgir uma ideia, faça o teste, vê se vai dar certo e não deixa aquilo... É melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de ter ficado ali parado e ver outra pessoa fazendo. Fantástico. É melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de nunca ter tentado. Isso aí, né? exatamente. Fernando, gostaria de te agradecer por compartilhar com a gente um pouco da sua história, para trazer um pouco para a gente essa história de superação também, né? De motivação. E muito obrigado mesmo, Fernando. Cara, eu que agradeço aí pelo convite e para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho de história, motivação e, se Deus quiser, poder ajudar aí a galera. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br, e nas nossas redes sociais, @endies. Um abraço e até a próxima.